Você conhece a igreja Shalom, minha amada? Hein? Mais ou menos, né? Amém. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos a tua serva, Débora, nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor já tem dado a palavra para ela, mas, Senhor, que o Senhor a use nesta manhã para falar exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Não somente aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, que o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração. Toma nas tuas mãos, dá a ela autoridade na palavra, em nome de Jesus. Amém. Shalom, igreja, a paz do Senhor. Mais um dia, né, na presença do Senhor. E para a gente é motivo de alegria, né? A gente está reunido. A própria palavra de Deus diz que nós devemos congregar. Congregar é a gente estar em comunhão e junto com os irmãos, né, se alegrando na presença do Senhor. E já desde o início do culto a gente viu que todos os louvores que foram cantados foi para o Senhor, e todos os louvores foram assim, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. E é tudo por Ele, é para Ele. E o motivo de nós estarmos hoje aqui foi por conta do sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Porque nenhum de nós éramos dignos de estar e entrar na presença do Senhor, mas por meio do sacrifício do sangue de Jesus por nós, Ele nos religou a Deus novamente, e a gente pode estar juntos, reunidos, adorando e louvando o nome do Senhor. E eu quero dizer para a igreja que para mim, verdadeiramente, irmãos, é uma alegria poder junto com vocês falar sobre o nome de Jesus, ter o privilégio de falar sobre essa pessoa que se entregou por amor a nós. Então, nós não vamos nos envergonhar, nós não vamos ter medo, porque quando nós temos intimidade com eles, não vou dizer para vocês que é fácil não, tá? Aqui não, mas quando a gente tem intimidade com Deus, tem muita coisa para a gente falar, irmãos. A gente não tem como se calar mediante a tudo aquilo que Deus tem feito, tem realizado na nossa vida, e tenho certeza que muito mais Ele fará. Basta a gente se entregar e dar liberdade para que Ele faça isso, né, nas nossas vidas. Vamos ouvir a palavra de Deus. O irmão Beto está mandando eu seguir aqui. O irmão Beto, ele fala para mim assim: irmã, fala mais pausadamente. Eu falei: Beto, é tão difícil para mim, eu vou igual uma metralhadora. Ele: não, mas procura falar mais calmo, mais manso. Vou tentar, irmão Beto. Eu vou tentar, eu vou dar mais um tempinho aqui para ele. E, não, assim, irmãos, vamos aproveitar. Eu tenho certeza, eu tenho convicção de que cada um que está aqui nessa manhã está aqui porque Deus permitiu e porque Deus tem algo preparado para as nossas vidas. E não vamos sair daqui sem levar aquilo que Deus tem preparado. Posso falar para vocês com sinceridade: primeiro passou por mim. E assim como ficou no meu coração a palavra que Ele me deu, que os irmãos também possam sair daqui de posse, e não somente ouvir e guardar no coração, mas vamos praticar aquilo que a gente vai ouvir e pôr em diante a palavra que Deus vai trazer aos nossos corações hoje. Amém? Esperando um pouquinho, né, Beto? Nós vamos. E eu vou contar uma coisa para os irmãos. Para mim não foi assim fácil, não. Eu deixei a Andressa meio desesperada, porque assim, eu comecei porque assim, irmãos, é uma responsabilidade muito grande a gente estar aqui na frente. E a gente não pode entregar qualquer coisa, porque Deus vai cobrar isso de nós. E a impressão que eu tinha é que as coisas estavam assim, embaralhadas na minha mente. E eu falava: Jesus, o que eu vou falar? E a Andressa falou: mãe, fica calma, levanta um pouquinho. E eu levantava, eu tomei um banho, eu deitei, eu falei:
Senhor, eu não sei, eu vou relaxar e vou esperar. Então, irmãos, eu tenho certeza que a briga que eu tive com um anjo essa semana, eu tenho certeza que é algo especial que Deus tem preparado para as nossas vidas hoje. Vamos ouvir a palavra? Então, vamos lá. Eu vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16. Todo mundo está com a Bíblia aí, né? Lá no Kids a gente pergunta, todo mundo trouxe a Bíblia? Não vamos esquecer, porque assim, o celular é bom, né? É rápido, mas a Bíblia, não sei, a sensação que eu tenho que é você desfolhando, olhando na Bíblia é diferente. A palavra de Deus diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus, ele estava recitando aqui o que está escrito lá em Isaías 61, as palavras que o profeta Isaías proferiu. E ali, Jesus estava fazendo se cumprir essa palavra que o profeta Isaías proclamou há muitos anos atrás. E muitos ali não entenderam. E aí, Jesus, ele colocou que ele veio para cumprir aquela palavra. Ele era, o pastor, ele sempre fala, né, sobre o Antigo Testamento, ele é sombra do Novo Testamento. Então, assim, aquilo que Jesus está falando aqui já é o cumprimento daquilo que Isaías havia falado lá no capítulo 61. Aí, no versículo 19, ele fala assim: e proclamar o ano aceitável do Senhor. E é aí que eu quero me fixar com vocês. O tema da nossa palavra é o ano da liberdade. E Jesus fala, a proclamar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia fala que lá no Antigo Testamento, que tinha o ano do jubileu. O pastor Isaías já falou sobre isso, né? O ano do jubileu. Eu vou pedir para que vocês abram sua Bíblia em Levítico 25, a partir do versículo 10, para a gente entender melhor o que é esse ano do jubileu. Esse ano do jubileu é o ano aceitável que Jesus está falando aqui. Esse evento ele acontecia uma vez a cada 50 anos, e Jesus está dizendo: eu vim proclamar o ano aceitável. Léo, você pode projetar para mim? Levítico 25. A partir do versículo 10 diz assim: isso aqui era um mandamento, é o que Deus estipulou ali para os servos dele. Santifique o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês, e cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. 11. O 50º ano será jubileu para vocês. Não semeiem o campo, não colham o que nascer por si mesmo, nem colham uvas da vinha, não colham as uvas das vinhas não podadas. Porque é jubileu, será santo para vocês. O produto do campo vocês podem comer. 13.
Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. O que estava acontecendo? A cada 50 anos havia esse ano do jubileu. Nesse ano, haveria as pessoas que eram escravas, as pessoas que haviam perdido as suas propriedades, elas tinham sua liberdade de volta e elas tinham suas propriedades, ela voltava para a sua família, para a comunhão da sua família. Havia perdão nesse período, nesse ano de 50 anos havia perdão. Aí eu vou pedir para que vocês abram também, o Léo bote Levítico 25, a partir do 8 e 9, para a gente entender melhor como que funcionava isso. Contem 7 semanas de anos, isso é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de anos somem 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar trombeta, no dia da expiação. Vocês farão soar trombeta por toda a terra de vocês. Nesse dia, havia perdão. A Bíblia fala que o povo, ele trabalhava durante 6 anos a terra. Eles preparavam, eles cultivavam. Porém, no 7º ano, Deus mandava que a terra fosse descansada, né? E o povo, nesse descanso, ele iria viver da provisão de Deus. Mas, nesses 7 semanas de anos, né, vezes 7, daria 49. E, nesse contar de 49 anos, no 50º ano, haveria o ano do jubileu, que as pessoas seriam libertas. Então, era para, como a gente leu ali, eles mandaram para que no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar trombeta no dia da expiação. O dia da expiação era o dia onde, uma vez por ano, no caso, o povo se reunia para que o sumo sacerdote fizesse sacrifício para que o povo fosse perdoado. E ali, naquele ano, todo mundo era perdoado naquele momento. E aí o que acontece? Jesus, ele toma essa passagem e ele veio, quando ele chega ali para falar para as pessoas, ele conta que ali já estava se concretizando o que falava o profeta Isaías, que ali, naquele momento, haveria perdão, haveria libertação do povo. Jesus está declarando: eu vim proclamar o jubileu de Deus sobre a sua vida. E aí, o dia da expiação era o momento em que havia perdão. E ali, aqueles que estavam reunidos, eu estava lendo, Jesus ele estava falando para o povo dele, para o povo que tinha conhecimento da palavra. Ele não estava falando para pessoas que não sabiam do que ele falava. Todos os que estavam sentados ali eram pessoas que conheciam a palavra de Deus, que conheciam as promessas. E muitos, quando ouviram aquilo, até ficaram escandalizados. Mas como assim? Ele não é aquele que veio de Nazaré? Como pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E eles ficaram assim, mas Jesus veio para cumprir a lei. Aí eu vou pedir para que a gente abra em Efésios 1:7. A gente vai ler bastante a Bíblia. Efésios 1:7. Diz assim: nele temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Jesus, ele veio dizer que agora não precisava mais sacrificar animais. Ele mesmo veio se entregar para que as pessoas tivessem salvação, para que as pessoas fossem libertas do poder do pecado, porque é isso que acontece. Nós fomos comprados por alto preço, pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que quando Deus nos criou, Ele nos criou a imagem e semelhança dele.
Nós tínhamos comunhão eterna com Deus, mas com a entrada do pecado, o pecado nos separou de Deus. E a partir do momento que nós nos tornamos pecadores, nós nos tornamos escravos de Satanás. E a nossa sentença era a morte. A nossa sentença eterna era a morte. Não tinha escapatória. Porém, Deus, com amor profundo, Ele pretendeu nos resgatar. Por intermédio de Jesus, nós recebemos reconciliação com Deus. Quando Deus olha para nós, Ele não consegue mais ver, a partir do momento que a gente aceita Jesus, Deus não consegue mais ver o pecado que antigamente nos rodeava, estava no nosso coração. Ele vê Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele vê a imagem de Jesus. E com isso a gente pode voltar a ter comunhão com Ele. O ano de libertação. Todos têm direito à liberdade. De pessoas, né? As pessoas têm direito à sua liberdade e restituição de coisas. Porque quando nós nos tornamos escravos do pecado, você pode ver, uma pessoa que se torna escrava do pecado, ela perde tudo, perde família, perde bens, e o diabo, ele se torna proprietário dessa vida. Porém, Jesus veio para resgatar aqueles que se haviam perdidos, aqueles que estavam nas sarjetas, que não havia mais esperança para ele. Domingo passado o pastor estava até falando dando testemunho de um membro aqui da nossa igreja, que ele era uma pessoa que ninguém dava nada por ele, ninguém conseguia ver coisa boa nele, mas a partir do momento em que Jesus aceitou, porque a partir do momento que ele quis aceitar a Jesus, ele recebeu Jesus como Salvador, a vida dele foi transformada. Aquilo que ele havia perdido, Deus resgatou, foi restituído, porque isso é promessa de Deus. Deus vai nos restituir aquilo que nós perdemos, aquilo que o diabo tomou de nós. Romanos 8,15. Vou pedir para o Léo colocar Romanos 8,15. A igreja está aí? Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio da qual clamamos Abba, Pai. Então, assim, nós não recebemos espírito de escravidão. Outrora sim, mas hoje nós fomos comprados por Jesus, por alto preço. Possuímos dentro de nós o Espírito de Jesus. Às vezes a gente fica assim, preocupados, porque, mas como que eu vou falar do amor de Deus? Eu não conheço muito bem, eu não sei o que falar. Irmãos, nós temos dentro de nós o Espírito Santo, o Espírito de Jesus está dentro de nós, a pessoa de Jesus está dentro de nós, e ninguém melhor do que Ele para dirigir as nossas vidas e dizer como falar, como proceder. Isso, quando nós somos de Deus, nós somos dirigidos por esse Espírito. Então não precisa ter medo, não precisa ficar preocupado, porque quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, Ele vai fazer tudo da maneira certa, no tempo certo. Não precisamos nos preocupar. Libertação da dívida, em Colossenses 2, 14 e 15. Cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, cravando na cruz. Então, quando você olha para a cruz de Jesus, você vê ali os seus pecados. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados,
Tudo aquilo que nos afastava de Deus esse peso todo estava sobre ele. A nossa dívida, ele rasgou. A promissória daquilo que a gente devia foi rasgada no momento em que ele se levantou ali naquela cruz, e contra nós não existe mais condenação. Mesmo que o diabo tente nos acusar, apontar o dedo e dizer, você não merece, se nós fomos verdadeiramente comprados, se nós verdadeiramente o aceitamos como nosso Salvador e confiamos de tudo aquilo que Ele fez por nós, o diabo não tem como nos acusar. A nossa dívida foi paga. Libertação do domínio do pecado. Nós não temos, o pecado, ele não habita mais no nosso coração, porque dentro do nosso coração não tem como haver dois senhores. Porque a gente vai servir melhor a um do que a outro. Não pode haver dois senhores. Quem governa a nossa vida hoje é o Senhor Jesus. Aí eu vou pedir para o Léo botar João 8:34, Romanos 8, 1 e 2. Libertos da culpa. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Irmãos, quando o Tiago estava aqui cantando, falando os louvores, a adoração no nome do Senhor Jesus, eu não consegui me conter, porque eu não era merecedora de estar aqui na presença dEle, e pelo amor imenso, pelo amor grande que Ele teve por mim, Ele me ligou novamente, Ele me deu a oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, congregando, se alegrando, e não é difícil falar sobre esse Jesus. Se você quiser entender melhor como falar desse Jesus, faça o seguinte: primeiro, lembre-se que Ele é santo, Ele era digno, Ele era justo, Ele estava sentado à destra do Pai no céu. Mas por obediência a Deus, Ele veio à terra para se entregar e morrer por nós. Mas a morte, o sepulcro, não o segurou ali, porque o Espírito Santo de Deus o ressuscitou dos mortos e trouxe novamente a vida, para que nós pudéssemos hoje estar aqui. E não somente isso, Ele voltou à vida, Ele foi para o Pai preparar um lugar para nós, irmãos. Vocês já imaginaram isso? Nós não merecíamos isso. Ele veio, Ele se entregou. E aqui, como nós lemos em Lucas, Ele estava ali no templo, assim como Ele está hoje aqui. A presença do Espírito Santo, de Jesus, Ele está aqui no nosso meio. E Ele veio nos lembrar disso. Irmãos, entenda uma coisa: a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela é viva e eficaz. Todos os dias ela tem um sentido diferente. Deus vai falar de um sentido da forma que a gente precisa ouvir. E Deus nos trouxe hoje aqui nessa manhã para nos lembrar do que Ele fez, do amor que Ele tem por nós, de tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós aqui. Então, lembre-se disso, não se esqueçam disso. Jesus veio mudar a natureza pecaminosa. 1 João 3:8. Vamos ver o que diz lá? A nossa natureza era uma natureza que se voltava para o pecado, para as coisas do mundo. A nossa vontade pecaminosa, ela nos faz querer ter prazeres terrenos, prazeres momentâneos. A nossa carne quer isso. Quem não gosta, né, de ficar várias horas ali em frente a uma TV ou em frente a um celular? Não estou dizendo que isso é pecado não, tá, irmãos? Mas quando isso toma o lugar de Deus, aí a gente deve se preocupar. Então, assim, as coisas desse mundo, ela tenta nos fixar aqui, e quando nós nos fixamos as coisas aqui desse mundo, a gente esquece de olhar para Deus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo,
porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É para isso que ele veio. Senhor Jesus, ele veio para dar um fim. Se você acha que está tendo dificuldades de vencer um vício, uma vontade que você sabe que não é de Deus, ore ao Senhor. Peça a Jesus, que é o seu dono, que hoje Ele é o seu dono, porque se Ele nos comprou, nós pertencemos a Ele. A nossa vontade ficou de lado, porque prevalece a vontade de Deus. Então, se nós temos algo dentro da nossa vida que nos afasta de Deus, ore e peça ao Espírito Santo para te ajudar a tirar. Porque às vezes tem vícios que são difíceis, vícios realmente são difíceis, né? Tem coisas que nós mesmos não vamos, tem coisas que realmente você tem que colocar no seu coração e falar assim, não, eu não quero mais, é decisão, eu não quero mais, mas tem coisas que somente Deus pode tirar. A Bíblia diz que quando Lázaro estava morto, né, que Jesus chegou lá e chamou Lázaro, Jesus falou assim, tirem a pedra. E eles foram lá e tiraram a pedra e Jesus realizou o milagre na vida de Lázaro e Lázaro ressuscitou. Eram coisas que a pedra do milagre, da ressurreição de Lázaro, era uma pedra que os homens poderiam tirar. Porém, quando Jesus ressuscitou, a pedra foi removida. Ninguém chegou lá e removeu. O próprio Deus removeu. Então, existem coisas que só Deus pode remover das nossas vidas. Mas a gente precisa pedir ao Senhor ajuda e orientação do Espírito Santo para poder ser livres. Agora eu quero falar sobre restituição de coisas. A Bíblia fala lá em Levítico que no ano do jubileu, as pessoas recebiam a libertação, os escravos eram libertos, mas não somente isso. Por exemplo, se ele perdeu propriedade, ele endividou e ele teve as propriedades dele perdidas, nesse dia ele ia ter a propriedade dele restaurada, devolvida, restituída para ele. A família, se ele era um escravo, ele poderia novamente fazer parte da família, voltaria ao coração da sua família. E hoje é isso que Deus quer fazer na vida de muitos que de repente poderiam estar aqui e não estão lá fora, ainda escravos do pecado, escravos do diabo, porque eles não sabem que existe um Deus que pode fazer maravilhas e transformação na vida deles. Mas como crerão se não há quem pregue? Então, mas isso aí daqui a pouco a gente chega lá. O Senhor, através do jubileu, Deus também quer restituir o tempo perdido. Vocês sabiam que o tempo que eles haviam perdido, eles seriam recuperados. Deus daria de volta. Aí eu vou pedir o Léo para botar Efésios 5, do 15 ao 16. Os irmãos estão aí? Fala assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E aí, remir o tempo, aproveitando o tempo. Irmãos, quanto tempo às vezes a gente perde, né? Em que a gente poderia estar fazendo melhor a obra de Deus, ou falando mais sobre o amor de Jesus, e se envolvendo mais na obra de Deus, e a gente se perde às vezes em coisas fúteis, coisas que não trazem edificação, mas isso não está perdido. A palavra de Deus diz que Deus irá restituir. Então, se de repente você está nessa situação, poxa vida, hoje eu tenho 53 anos, mas eu poderia realmente ter feito mais para o Senhor, né? E eu não fiz.
Não perca tempo, ainda há tempo para ser restituído. Enquanto há fôlego, há vida, há esperança, há tempo de você falar de Jesus para aqueles que estão caminhando junto com você, aquele que está dentro da sua casa, aquele que trabalha junto com você, aquele que está no caminho. Ainda existe tempo, não foi perdido. Deus restitui esse tempo para a gente também. Então, irmãos, a gente tem que remir o tempo. Como a gente leu ali, os dias são maus. A gente vê que cada dia mais parece que para a igreja as coisas estão se apertando. Então é melhor eu ficar bem caladinho, eu vou assim, vou começar a cuidar da minha vida, eu vou me encher de Deus e vou caminhar e vou fazer para mim e vou cuidar de mim porque tá muito difícil, as coisas estão difíceis. E vai piorar ainda mais, as coisas não vão melhorar. Mas você está trazendo palavras de derrota? Não, a Bíblia diz, porém, nós temos um Deus que caminha junto com a gente. Como a gente leu aqui, no sétimo ano, né, da plantação, o povo descansava. A gente está, ano passado a gente falou sobre isso, né? Descanso não é a gente ficar sentado esperando as coisas cair do céu, não. Descansar é reconhecer que nós dependemos de Deus para tudo. Descansar em Deus e estar atento àquilo que Ele quer que a gente faça. Não se precipitar em nada, mas estar atento à voz do Espírito Santo, porque Ele fala aos nossos corações. Aí é o ano de descanso. O descanso nas promessas de Deus é uma atitude de fé. Irmãos, vocês imaginam aquele povo. Deus ordenou, vocês vão trabalhar, vocês vão tratar a terra, vão plantar, vão podar, e vai colher e vai comer. Mas no 7º ano, ninguém planta nada. Ninguém mexe na terra. Ninguém pode comer de nada que plantou, a não ser aquilo que nascia naturalmente. De repente, uma fruta, alguma coisa que nasceu naturalmente, aquilo podia. Mas nada do que foi feito pelas mãos dos homens eles não podiam usufruir daquilo. Somente o que nascia da vontade de Deus. E isso é a nossa vida. A gente não precisa querer se esforçar. Não, eu vou querer fazer as coisas do meu modo, do meu jeito, do jeito que eu estou pensando. Não, irmãos, descanse em Deus. Ora, pede ao Espírito Santo para que Ele te dirija, para que Ele mostre o que Ele quer que faça. Às vezes, o pastor Isaías, pastora Vera, pastor Augusto, pastora Vivian, sempre pregam sobre isso, que às vezes a gente ora muito, né? Lê a palavra e ora, mas não para ouvir o que Deus... Você leu, você orou, agora você para ouvir o que o Espírito vai fazer, o que vai mandar. Nós somos dirigidos por Ele. A Bíblia fala que o Espírito Santo é como o vento, né? A gente não sabe para onde vai, de onde vem, e nós somos dirigidos por esse vento, é o vento do Espírito Santo. Mas para isso, a gente precisa conhecer. A gente precisa se esforçar, sim, em querer conhecer mais de Deus. Oséias, ele fala, né? Prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossigamos. Cada dia mais Deus tem algo para revelar para nós. Não tem como a gente falar de uma pessoa se a gente não conhece, se a gente não tem experiência. Eu posso falar muito bem de quem eu sou íntimo. Quem eu não sou íntimo, eu vou falar só superficialmente. E para eu convencer alguém sobre as características dessa pessoa, eu tenho que ser íntima e falar sobre o que verdadeiramente essa pessoa é. Aí sim acreditarão. Mas se eu falar, ele é bom, ele é especial, aí as pessoas não crerão naquilo que a gente fala. Aí, o terceiro ponto, necessidade de um proclame. Aí é o que eu quero chegar com vocês. Em Levítico 25, a gente leu, 25, 9 e 10, o Senhor fala, no 7º mês, do 10º dia, toquem trombetas,
proclamem esse dia. Sabe por quê? A libertação era para todos, não era só para... vamos fazer aqui, libertação é só para esse aqui, esse povo que está aqui. Esse aqui vai ficar, continua escravo, libertação é para esse. Não, a libertação era para todo mundo. Todo mundo estava englobado. E aí ele falou o seguinte: nesse dia, no mês 7, no 10º dia, vocês vão tocar trombetas. Vocês vão fazer um alarde que todo mundo, aqueles que estavam lá esquecidos. E, gente, hoje é dia de libertação. Hoje é o dia da minha vitória. Hoje é o dia que eu vou ser liberto da escravidão. Eu vou ter a minha propriedade de volta. Eu vou poder voltar para a minha família. Esse é o dia. Porém, tinha que alguém estar anunciando. Se não tivesse quem anunciasse, se a trombeta não tocasse, muita gente poderia ficar desapercebido. Aí eu vou pedir o Léo para colocar em Atos 5, capítulo 5, do 17 ao 20. A Bíblia conta que os discípulos pregavam o Evangelho, aonde eles passavam, as pessoas ficavam desesperadas porque milagres aconteciam. Os discípulos estavam pregando, falando sobre Jesus. Jesus já tinha subido aos céus, e eles estavam ali falando, e o povo atrás deles ali desesperado, e isso causou um certo ciúmes, em algumas pessoas. E aí ele fala: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isso é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. O anjo não poderia ter saído e ele mesmo falado? Mas a Bíblia diz que esse privilégio foi dado para nós, seres humanos. E aí eles foram libertos e o anjo mandou que eles falassem, que eles continuassem falando e pregando sobre esse amor. A vontade de Deus é que todos possam ouvir do seu amor. E aí, irmãos, para encerrar, eu quero abrir em Romanos 10, do 13 ao 15. Fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Somos nós, irmãos. Quem vai? Como a gente tem até uma música: como ouvirão se não há quem pregue? Por quê? Porque se nós nos calarmos, como que eles ouvirão? Vou pedir o Léo para botar novamente. Léo, bota o 13, por favor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus! Vão ser salvos todos que invocar. Porém, 14. Como invocarão aquele que não creram? Como que uma pessoa vai clamar por Deus, um Deus que ele não conhece? Como eles irão crer naquele de quem nada ouviram? Eles não conhecem. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Irmãos, a palavra dessa manhã é uma palavra de reflexão. Para que a gente ora, a gente tem certeza, sabe disso? Que Deus tem preparado um grande avivamento para esses últimos dias, para a igreja na terra. E quando esse avivamento acontece,
existe grande comoção, muitas pessoas se convertem, muitas pessoas se rendem aos pés de Jesus, mas para isso precisa ter quem pregue. E quem que vai pregar? São os anjos que vão descer lá do céu? Não, esse privilégio não foi dado para eles. Irmãos, eu estava pensando, se você for pegar as pregações da nossa igreja, tudo é evangelístico, tudo são palavras de conserto. Não tem como a gente dizer que a gente não prega, a gente não fala de Jesus. Pregar não é subir aqui no altar e falar, não é. Pregar é você pregar aonde você estiver, a tempo e fora de tempo, como eu falei, dentro da sua casa, na rua, no seu trabalho. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós algo diferente. Mas como que elas vão crer se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem diga, quem fale para ela do amor de Deus? Somos nós. Às vezes a gente está tão preocupados com os nossos afazeres, com as nossas preocupações diárias, que às vezes a gente esquece, irmão, de ser sensível, de entregar uma palavra para, de repente, alguém que está do seu lado. Ah, mas eu não vou fazer isso, porque isso é loucura, né, gente? Eu estou sentada do lado de uma pessoa e eu vou falar para ela que Jesus ama, ou alguma coisa que o Espírito Santo... É loucura. Gente, o evangelho para o mundo lá fora, para o mundo é loucura, mas para a gente é poder de Deus. Às vezes, um simples para a gente, né? Jesus te ama. Para uma pessoa que saiu de casa desesperada, uma pessoa que a família está dilacerada, a pessoa já saiu de casa achando que para ela não tem mais jeito, que o jeito, ela vai pensar em 1001 coisas e tipo assim, a vida para ela acabou. E você chegar para ela e falar assim, não tenha medo, Jesus te ama, mas você precisa falar. Ela não vai sozinha vir aquilo. Pode até ser, o Espírito Santo pode fazer isso também. Mas Deus está nos dando o privilégio de nós sermos esses pés que levam à salvação de Jesus. Então, não vamos perder tempo. Os dias são maus, as horas estão correndo. A gente leu sobre remir o tempo. Vamos, então, correr atrás do tempo perdido. Se antigamente, se em 2025 eu ganhei somente uma alma para Jesus, eu vou correr atrás para que esse ano eu ganhe 10. Faça metas na sua vida. Faça metas de que você vai falar, ah, mas aí vai ser religiosidade, vai ser coisa humana. Não, se for uma estratégia que o Espírito Santo vai colocar no seu coração, faça. Ah, mas se eu falar lá na escola, eles vão me chamar de bitolado, de que chamem. O importante é que nós estamos levando o evangelho para as pessoas que estão necessitadas, as pessoas que precisam ser curadas. Como a gente leu aqui, existem pessoas angustiadas, pessoas que precisam de libertação, pessoas que precisam ter seus olhos abertos ao evangelho. Elas não têm conhecimentos, irmãos, do amor que Jesus tem pela vida delas. Elas conhecem uma história de que Jesus veio, a gente comemora 25, o nascimento de Jesus. Todo mundo conhece essa história, mas muitos não conhecem o verdadeiro Jesus que veio à terra, que se entregou, que morreu, que ressuscitou e está preparando um lugar para todos nós. E não é só para nós que estamos aqui dentro, não. Ah, eu estou bem guardada, já estou salva, estou esperando a volta de Jesus, eu vou subir para a glória. Irmãos, mas tem gente lá fora que não ouviram, que precisa. O céu é para eles também, foi preparado para esses também. Então, vamos assim colocar esse desejo no nosso coração. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser renovado, eu quero ser restaurado, eu quero ser uma nova criatura. Nesse ano de 2026 eu vou ser diferente daquilo que eu fui em 2025. E esse ano eu ganharei muitas almas para o Senhor, porque é para isso que nós estamos aqui, para pregar o Evangelho, para, como Jesus falou,
proclamar boas novas aos que estão tristes, aos que estão desamparados. E os pobres que ele fala aqui não é somente pobre, miserável, que está na sarjeta, são pobres de espíritos. Existem pessoas que são pobres de espírito, e vocês sabiam que quando a Bíblia fala pobres de espírito, são pessoas que dentro delas, elas se entendem que ela não tem nada, dela mesma ela não tem nada. Essa pessoa é a propícia para aceitar Jesus, porque ela sabe que dela mesma ela não tem nada, que tudo que ela possa ter vai vir de Deus. E essa pessoa verdadeiramente é para esse que Deus veio, para os pobres, para os necessitados, para os que estão presos em vícios e que precisam de libertação em todos os sentidos, que vício não é só bebida, não é só fumar, existem outros tipos de pecados, procrastinação. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente está ali, parado. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho, no meu banco, estou vindo todo domingo à igreja, eu trabalho lá no Kids, e está tudo bem, estou falando ali para as crianças, me deixa aqui no meu cantinho. Não, irmãos, Deus tem muito mais para fazer através de nós. Basta a gente se colocar à disposição, se colocar como instrumento. E a glória, e tudo que Ele fizer, não vai servir para a minha glória, para o meu nome ser glorificado. Não, eu vou ser só um instrumento, eu vou ser só um canal por onde a água vai passar. Mas quem verdadeiramente vai fazer o milagre, quem verdadeiramente vai transformar e libertar as vidas, é o Senhor Jesus. E somente Ele merece a honra, a glória, o louvor. E aí, eu quero falar para os irmãos, não se sinta inferior, porque não conhece ainda a palavra, porque não sabe como falar. Então comece a remir o tempo a partir de hoje. O tempo perdido já foi. Então comece a ler a Bíblia hoje, comece a orar, a ter intimidade com Deus hoje, comece a jejuar, comece a querer conhecer mais de Jesus, para que você tenha convicção e consiga chamar. Quem convence, eu sei que é o Espírito Santo, mas através do seu testemunho, trazer mais pessoas para o reino de Deus. E eu quero orar com vocês nessa manhã. Me coloco no lugar de todo mundo. Assim como o Senhor Jesus salvou a minha vida, salvou a vida de vocês, Ele tem planos de salvar muitas outras pessoas. Então, se de repente, nesse momento, você lembrou de alguém que você sempre sentiu vontade de falar do amor de Deus para ela, mas teve muita vergonha, se de repente você vai estar com ela hoje, comece a fazer hoje ou amanhã. Não perca tempo, mas fale a tempo e fora de tempo, e peça ao Senhor para te usar, para te fazer como instrumento dele. A Bíblia diz que Elias, quando ele foi confrontado pelos profetas de Baal e Aserá, ele fez um confronto, né? Ele fez confronto, me fugiu a palavra. Não é confronto. Chega a ser, pode ser confronto. Desafio. Entre os profetas de Baal. E a Bíblia diz que existiam 2 altares. Tinha o altar ali dos profetas de Baal e de Aserá, e havia o altar de Elias, né? Que o altar de Deus, propriamente dito. Só que o altar estava destruído. Por quê? Porque o povo havia esquecido de quem era Deus para eles. Eles não lembravam mais, eles não cultuavam, eles não sacrificavam. Então o altar estava destruído, precisava ser arrumado. E a Bíblia disse que quando chegou a vez dos profetas de Baal, de Aserá, eles clamavam, todo mundo conhece a história, né? E o fogo não caiu. E Elias foi e reparou o altar. A Bíblia diz que ele reparou o altar, mandou que colocassem água, o improvável, jogasse água no altar, e ele clamou a Deus.
Quando ele clama, a Bíblia diz que caiu fogo do céu, lambeu a água que estava no altar e todo o sacrifício ali foi consumido e todo o povo teve que glorificar, dar glórias a Deus e dizer: só o Senhor é Deus. E eu quero orar nessa manhã. Se existe alguém aqui que de repente você possa achar que o seu altar está destruído, por algum motivo, em algum momento da sua vida, você se distanciou de Deus. Você não se encontra mais com Deus. Aquele lugar secreto onde você falava com Deus, você perdeu. Seu altar, ele não está sendo utilizado, então tem algumas coisas fora do lugar. E se você quiser, o Jesus, aquele que liberta, que salva, está aqui. A presença dele está aqui nessa manhã. E ele está pronto para reparar o seu altar. Ele vai te ajudar a reparar. Ele quer que tenhamos uma mudança de vida, uma transformação de vida. E através dessa transformação, as pessoas verão o poder de Deus e dirão: só o Senhor é Deus. Então eu vou pedir para que você feche os olhos e coloque a mão no seu coração se você acha que precisa ter o seu altar reparado, se você quer ter uma transformação de vida. Creia, tenha fé de que verdadeiramente o Deus que ressuscita mortos, o Deus que transforma vidas, o Deus que enviou Jesus aqui na terra, Ele está aqui nessa manhã através de Jesus, através do Espírito Santo, para conceder o desejo do seu coração. Pai, a Tua palavra diz que aqueles que Te clamam, Senhor, o Senhor socorre, o Senhor vem ao seu encontro. E nós aprendemos mais um pouquinho, já sabíamos, mas o Senhor nos fez relembrar de que nós necessitamos falar e proclamar o Teu amor àquelas pessoas que não tiveram ainda a mesma oportunidade que nós. E como eles vão crer se não há quem pregue, como ouvirão daquilo que não conhecem. Senhor, nós queremos Te pedir uma unção, uma capacitação nessa manhã para cada vida, Senhor. Eu quero Te pedir pela vida, Senhor, daquela pessoa que reconhece que o seu altar precisa ser reparado, que precisa ter mais comunhão e intimidade contigo. Espírito Santo de Deus, Tu promete em Tua palavra que se nós orássemos, o Senhor nos responderíamos, e a gente sabe que quando a gente pede por reparar o nosso altar, essa oração com certeza está no seu coração. E eu quero Te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha cumprir a Tua palavra nessa manhã. Senhor, que o Senhor venha restaurar a vida daquelas pessoas que estão desanimadas, aquelas que se cansaram, Senhor, porque quando a gente faz com as nossas próprias forças, a gente se cansa, Pai. Então eu quero Te pedir renovação do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor venha controlar as nossas vidas. Nós queremos ser totalmente dirigidos por Ti, Senhor. Pai, hoje nós estamos no 2º domingo do ano de 2026. Senhor, nós não queremos ser iguais ao que fomos em 2025. Pai, nós queremos transformar vidas através do Teu poder, através da Tua graça, Senhor. Eu quero Te pedir, Senhor, assim como Tu tocaste nos lábios de Isaías, Senhor, que ele dizia que ele vivia no meio de um povo que tinha os lábios impuros, Senhor. O Senhor tocou e queimou os seus lábios e purificou o profeta Isaías para que ele fosse e proclamasse o Teu nome, o Teu amor. Eu oro nessa manhã que o Senhor queime os nossos lábios, Senhor, que o nosso coração, que a nossa vida esteja cheia da Tua glória, Pai, para que as pessoas olhem e vejam o brilho, Senhor, do Teu Espírito Santo em nós. Senhor, nós não queremos ser mais como éramos antes. Nós somos libertos. Nós éramos oprimidos, agora somos alegres. Senhor, o Senhor trocou as nossas vestes, Senhor, vestes de cinza, e nos deu vestes de alegria, Senhor. Não há motivo para vivermos cabisbaixos, se lamentando, Senhor. É motivo de nos levantarmos e proclamar a Tua glória, a Tua majestade, e dizer
crê que o Senhor é vivo e que um dia virá para nos buscar. E em nome de Jesus, o Senhor irá buscar uma igreja pura, santa, purificada e o máximo de pessoas que puderem ser salvos. E que, Senhor, dependendo de nós, como Igreja Shalom, nós faremos a Tua obra. Envia, Senhor, envia-nos aonde o Senhor quiser. Purifique as nossas vidas, Pai, para a glória do Teu nome que oramos. Amém. Eu queria saber, existe alguém entre nós que ainda não conhece a Jesus, que ainda não entregou a sua vida para que Jesus...